Têm noção mais ou menos de qual é a taxa que compensa, compensa as pessoas pensarem em transferir? Ou seja, estamos aqui a falar de quê? 1.2, 1.3, Carlos? Sim, dentro dessas taxas, 1.2, 1.25, neste momento temos oferta no mercado que nos permite apresentar aos clientes melhores condições e com seguros fora, que é a vantagem. Com os seguros fora. Com seguros fora. Porque a poupança então ainda é muito maior. Exatamente, a poupança ainda é muito maior. Muito bem. E Gilberto, também é essa a ideia que tens, mais ou menos, do mercado? Sim, sem dúvida alguma. Tudo o que seja spreads 1.2, 1.25 faz todo sentido. Agora, e completando aquilo que disse o Carlos, existe casos, e eu tenho tido alguns desses, que pessoas que tenham spread mesmo abaixo de 1.2, mas que depois têm aquele, o seguro de vida, por exemplo, e falou-se aqui que se calhar é aquele que é o mais sonante e que custa mais dinheiro mensalmente aos clientes, e muitas das vezes, mesmo tendo spread abaixo de 1.2, pode compensar. Isto é, um caso prático, ter um spread 1.1, ficar na mesma com o mesmo spread ou até com um spread ligeiramente mais pequeno, mas não ficar obrigado a ter o seguro no banco e com isso poder poupá-lo ao teu fora do banco, quer na questão das coberturas, quer na questão do prémio mensal. Podemos estar a falar milhares de euros, não é mesmo? Nós aqui no Conselho do Consultor muitas vezes respondemos a muitas questões, mas às vezes fico com a sensação que as pessoas até têm noção que conseguem poupar, seja nos seguros de vida, seja na transferência do crédito, mas depois têm algum receio na troca. E que isso não faz muito sentido, quer dizer, eu já tive a discutir, não, porque não vou discutir, mas às vezes acho que é um pouco irracional, pessoas que poupam 60, 70 euros por mês, tanto com a transferência do crédito como com a transferência do seguro vida, até porque o seguro vida vai escalando, ou seja, vai subindo. Vocês também vos acontece isso, de apanhar clientes que de vez em quando não percebem porque é que não transferem, que é um pouco irracional ou não? Sim, eu até tive um caso que é um bocado, que eu lembro sempre daquele caso, que a cliente estava a pagar por um empréstimo de 70 mil euros ou de 80 mil euros, estava a pagar cerca de 400 e tal euros, só de prestação, e eu apresento-lhe uma proposta de transferência de crédito, até foi através da irmã dela, não é? Que nos comprou uma casa, e apresento-lhe uma transferência para vir pagar 200 e tal. Estávamos a falar de uma poupança de 150 euros na prestação, mais seguros fora, uma poupança que estaria ali na hora dos 175 euros mês. E a cliente não acreditou na proposta. É um bocado carregado, de facto, às vezes. A questão do banco, ai o meu banco, ai o meu gestor, ai não sei o quê. Eu acho que é um bocado o que é que custa, ainda por cima com profissionais cada vez mais especializados no mercado, em que não têm custos nenhum associados, que é o vosso caso, em que de alguma forma podem ter as melhores propostas e saberem que vão ter alguém que os acompanhe até ao final. Para mim é um bocado irracional, eu não consigo explicar. E Gilberto, também tens tido destas situações? Sim, há sempre. Há sempre, ou pelo estigma do banco que já era do tempo de quando era estudante, ou do pai, ou a conta que tinha, pronto. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora também, pronto, há muitas das vezes as pessoas têm que perceber que isto mudou muito, e hoje em dia é que nós estamos a falar em poupar juros. É que é juros. Na questão do empréstimo é juros, porque a gente se deve 10 vai continuar a dever 10. Portanto, o fim do crédito são milhares de euros. Sim, posso dizer, portanto, há casos, curiosamente, hoje mesmo fiz contas a um cliente que só em juros são 13 mil euros no empréstimo de 120 mil euros, quer dizer, é uma coisa absurda, portanto, e naturalmente não há factos que possam contrapor isto, quer dizer, apesar de haver alguma resistência, que ela existe, de facto, na grande maioria, não, minto, eu confesso que neste momento já posso dizer que é uma pequena minoria de pessoas que de facto resistem a isso. O certo é que os números falam por si e é impossível as pessoas não acabarem por não mudar porque mudam para melhor. E depois, outra coisa, não gastam dinheiro com a transferência, quer dizer, existem instituições bancárias que estão a suportar a totalidade de custo, quer dizer, eu às vezes a brincar com o cliente, quando o cliente diz, olha, mas é mesmo nada, porque depois há sempre aquela coisa, normalmente que não é nada, mas depois há sempre qualquer, não, é que é zero,
A questão é essa, transforma-se em zero, portanto, e não há como não fazer. Portanto, nós tentamos sensibilizar as pessoas. Eu percebo que para nós é mais fácil, porque é o nosso dia-a-dia, não é? É mais fácil encarar isto. E tentar passar exatamente isso para as pessoas, para que as pessoas percebam que não tem mal nenhum em mudar. Não tem mal nenhum, bem pelo contrário. Só estamos perfeitamente a olhar para o bem da pessoa. E atualmente as pessoas também, eu noto, estão cada vez mais informadas e também já não há esta resistência como havia há uns anos atrás. Atualmente nós conseguimos converter quase todos os clientes porque eles estão informados, sabem das possibilidades que existem e que o mercado oferece e também têm o privilégio de ser acompanhados por pessoas que percebem, não pagam nada por isso e acabam por conseguir as melhores condições do mercado, que é para isso que nós estamos cá. Exatamente. Digam-me uma coisa, vocês também já falamos do seguro vida, eu sei que vocês também é um produto que vocês dão muito valor na questão da poupança do cliente. Nós vemos muitas vezes publicidade que poupa 60, 50, já vi 70, no seguro vida por tirar do banco. Isso é mesmo assim ou é só aquela publicidade e depois chega a hora da verdade e não é bem assim, Dilberto? Não, isso é assim, portanto, qualquer cliente hoje em dia pode tirar o seguro do banco. Aliás, está imposto na lei que isso pode acontecer. Agora, de facto, aquilo que o cliente apenas tem que verificar é se efetivamente tem algum tipo de agravamento das condições que tem por o fazer. Portanto, na grande maioria, e convém ver mesmo, porque há também alguma contra-informação que muitas vezes surge, até quando as pessoas se dirigem ao seu banco e não sei o quê, que muitas das vezes tentam até fazer quase um filme de terror dessa situação, quando na realidade não há filme de terror nenhum, porque é um procedimento simples. Poder pode sempre, a questão que tem que verificar é se existe penalização por isso e qual é, porque depois também temos casos em que ela existe e compensa. Portanto, basicamente é isso. Sim, isso é fácil também de desmistificar isso no documento complementar que eles assinam no dia da escritura. Lá tem as condições todas do crédito. Se existe ou não penalização, ela está lá. Também não é muito difícil do cliente também. Não. É como o Edilberto também, a situação que o Edilberto falou de, mesmo quando agrava, muitas vezes depois compensa mudar também o crédito e já ficar com o seguro de vida. Compensa quase sempre, até porque o agravamento que existe na maior parte dos casos, estamos a falar de 0,05%, 0,1% no spread, e as poupanças, aquilo que estavas a referir, são significativas. Estamos a falar de 50%, 60%, 70%, dependendo também um pouco da idade das pessoas, mas pessoas já acima, por exemplo, dos 50 anos, as poupanças são sempre acima dos 50%. Pois, porque nós no Conselho de Consultor vamos respondendo muito a essas questões e essencialmente muitas vezes a questão tem a ver com a cobertura, porque de facto as pessoas não têm noção muitas vezes de cobertura é que têm, desde uma cobertura que é muito básica, é quase tens que ficar vegetal para que o teu crédito seja pago, até uma que vai desde dos 60% de invalidez. E as pessoas muitas vezes não têm essa noção e às vezes mesmo a comparação que elas têm, elas julgam que estão a pagar menos pelo seguro, mas estão a pagar menos pelo seguro pela questão da cobertura. E a mim faz muita confusão, aliás faz confusão, eu costumo dizer isto muitas vezes, havia uma publicidade, que para mim foi das melhores publicidades que foi feita até hoje, entretanto o banco faliu, que era do BES, que era a Dona Inércia, e eu acho que nós, quer dizer, fazia sentido há uns anos essa inércia. Hoje em dia, nós facilmente, com o telemóvel, com o computador, temos toda essa informação a nosso dispor, temos toda profissionais como vocês que nos conseguem acompanhar, nem que seja para dizer aquilo que eu disse há pouco, podia poupar, olha, mas decidiram poupar, mas pelo menos saber que pode poupar e saber que condições é que tem. Porque o que eu me apercebo muitas vezes das perguntas que me são feitas no Conselho do Consultor, e depois normalmente nós pedimos, olha, você tiver a apólice, envia-me-se a apólice, tem a escritura, só para dar uma vista de olhos, e o engraçado é que na maior parte das vezes as pessoas têm uma cobertura que julgam ou seja, eles julgam que têm a cobertura superior e têm normalmente a cobertura mais baixa. E isso, aliás, no Conto das Poupanças, já houve alguns programas sobre isso, até tenho ideia que houve um programa qualquer da SIC, até do esposo de uma funcionária, tenho ideia disso, de um banco até. Sim. Portanto, e nesses dias é engraçado, porque isso normalmente dispara as questões sobre esse assunto, mas depois aquilo volta ao normal e volta a baixar e tal. E isso de facto, a mim faz mal uma confusão.
Eu sempre que posso poupar qualquer coisa no crédito, eu aperto logo com eles. Olha, pronto,